Olá, querido estudante, eu sou o professor Douglas Gomes e venho trazer física para você. O tema de hoje é a física do submarino e do ludião. Isso cai no Enem e faz parte da física do nosso cotidiano. Se você tem interesse nesse assunto, deixe já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente entender mais este assunto. Nós vamos estudar agora o processo de emersão e de imersão, de submersão do submarino. Como é que ele faz para poder subir e para poder descer? Isso vai envolver a lei do empuxo de Arquimedes. A gente vai precisar compreender primeiramente isso para depois a gente ver as tecnologias relacionadas. Então vem comigo para a gente entender. Você já deve ter tentado, por exemplo, colocar uma bola dentro da água. Não sei se percebeu, mas à medida que vai tentando afundá-la, vai ficando cada vez mais difícil por conta do empuxo que vai atuando contra. Douglas, o que é isso? O empuxo é a resultante das forças que o fluido faz sobre um objeto que é colocado imerso nesse fluido. Quando os fluidos envolvem todo o nosso objeto por todos os lados, em cima, embaixo, de um lado e de outro, o empuxo é um vetor vertical e para cima. E vai depender de características do fluido esse tal desse empuxo. Muitas pessoas confundem achando que o empuxo vai depender de propriedades do objeto que a gente está enfiando no líquido. Mas não é verdade. Vai depender da densidade do líquido. O valor do empuxo não depende da densidade do objeto, depende da densidade do líquido, do fluido onde eu estou submergindo, imergindo esse nosso objeto. Vai depender do volume que a gente vai deslocar de líquido para colocar o objeto ali. Eu gosto de chamar esse volume de fluido deslocado para enfiar o objeto lá dentro de volume imerso. E vai depender da gravidade no local. Arquimedes verificou que quanto maior o volume de fluido deslocado para colocar o objeto lá dentro, maior era o valor do empuxo. Vamos supor, por exemplo, que neste caso aqui o valor do empuxo seja de algo em torno de 10 newtons. Quando você aumenta o volume que está imerso, aumenta o valor do empuxo para 40 newtons, por exemplo. Quando você submerge mais ainda, vai aumentar ainda mais o empuxo. Suponha que aqui sejam 80 newtons. Então, quanto maior o volume imerso, maior o valor do empuxo. Agora vem a parte interessante. Será que à medida que eu coloco mais para baixo, o empuxo vai aumentar? Não, porque neste caso, o empuxo vai ter o mesmo valor, já que o volume imerso é o mesmo. Observe que naquela situação, no caso 3, e aqui, no caso 4, o volume imerso é o mesmo. Dá uma vontade de a gente dizer que nesta circunstância, quando você coloca mais profundo, o empuxo aumenta, mas não, ele não aumenta. Douglas, eu queria entender por que razão. Porque o empuxo, ele não está relacionado à profundidade, ele está relacionado ao volume imerso. Mas Douglas, por que com a profundidade não aumenta a pressão? Não era para aumentar o empuxo? Vou te mostrar que não. Vamos colocar aqui o caso de um cilindro, que é mais simples de a gente visualizar. Quando você está aqui numa parte superior, a pressão exercida ela é realmente menor. Você tem uma pequena pressão aqui. Você desce, a pressão é maior. Aqui, ó, embaixo, a pressão é grande. Ó. A gente está colocando os dois no mesmo nível, só que mais embaixo ainda, a pressão vai ser ainda maior. O que é que acontece? O valor do empuxo vai ser calculado a partir desta diferença de pressão e não a partir do valor absoluto da pressão. Então o empuxo está relacionado à diferença de pressão. Vamos supor que aqui em cima a gente tivesse uma força inicialmente de 4 newtons e aqui embaixo uma força de
14 newtons. O empuxo resultante daria 10. Na hora que você submerge mais, aqui são 14 newtons. E lá embaixo, atuando, nós teríamos uma força de 24 newtons. O empuxo resultante dá quanto? Vai dar 10 também. Então tá aqui, ó. O lance é que à medida que você afunda, a pressão vai aumentando. Isso vai fazendo surgir tensões sobre o objeto. Se ele for muito frágil, ele pode ser amassado pela pressão hidrostática. Mas o nosso tema ainda não é aqui. Vem comigo que tem mais. De acordo com a lei de Arquimedes, o valor do empuxo corresponde ao valor do peso do volume do líquido que foi deslocado para a gente colocar o objeto dentro desse líquido. Veja que para eu encontrar o valor de uma força-peso, eu multiplico o valor da massa pelo valor da gravidade. Então seria a massa do líquido que foi deslocado para colocar o objeto dentro dele, vezes a gravidade. Mas a massa é a densidade vezes o volume. Então nós encontramos demais nos livros didáticos que o valor do empuxo é igual à densidade do líquido, não tem nada a ver com o objeto, vezes o volume imerso no líquido. Este volume que está imerso no líquido corresponde ao volume que foi deslocado de líquido para que o objeto pudesse ficar ali dentro dele, vezes a gravidade. Há algumas discussões de alguns autores a respeito dos termos utilizados, mas dá para entender muito bem aqui o que vai se passar. Por essa razão, a gente viu que depois que ele já estava completamente imerso no líquido, a gente descer mais não mudou o valor do empuxo porque o volume de fluido deslocado continuou o mesmo. Não vamos entrar em detalhes técnicos aqui dos submarinos, qual é o número de comportas, onde elas ficam. Não, mas nós vamos ter um submarino feito de aço ou de titânio. Precisa ser um metal bem rígido que suporte bastante diferença de pressão. Nós vamos falar sobre isso depois. Primeira coisa que é importante a gente ver aqui. Você vai ter um controle de entrada e saída de água e também de ar aqui no nosso submarino. Eu fiz um corte do submarino aqui. Você está vendo esses compartimentos laterais? Aqui dentro é onde fica a tripulação. Aqui a gente tem umas portas de entrada e saída de água e ar. Como é que costuma funcionar a coisa? A gente vai ter como nosso sistema físico o conjunto formado por tudo que está aqui dentro dessas paredes do submarino. Tudo que está aqui é o nosso sistema físico. E a gente vai ter de analisar as densidades do líquido e do submarino e o empuxo. O sobe e desce do submarino é feito através do controle da entrada e de saída de água em reservatórios que ficam nas laterais do nosso submarino. Então o que vai acontecer? Nesta situação inicial, suponha que o submarino esteja em equilíbrio, nem sobe nem desce. O valor do empuxo vai ser igual ao valor do peso. Por que o empuxo vai ser constante no caso do nosso submarino? Porque ele vai ter um volume constante, ele não vai aumentar nem diminuir o volume do seu casco. Mas uma coisa nós vamos fazer acontecer: a mudança do peso, da quantidade de massa que tem no submarino. E a gente faz isso por meio do deslocamento da água de dentro para fora ou de fora para dentro. Como é que vai acontecer isso? Se você quiser que o submarino afunde mais, você vai deslocar água para o interior do submarino, aqui para essa região lateral. Na hora que nós fazemos isso, aumenta a força-peso sobre o nosso conjunto. O empuxo continua o mesmo, porque o empuxo depende apenas do volume de líquido deslocado, que corresponde ao volume imerso aqui. E como o volume aqui dessa parte que eu destaquei de laranja é constante, a gente não vai ter grandes problemas em relação a isso. Mas e se nós quisermos fazer o nosso submarino subir? A gente precisa reduzir a força-peso total.
Como? Expulsando a água para fora. Na hora que a gente expulsa essa água, a gente acaba reduzindo a força-peso, o peso fica menor do que o empuxo e o empuxo é constante, e assim o nosso submarino consegue subir. O sistema é um pouco mais complexo porque você tem um submarino como objeto extenso, então você precisa regular as inclinações do submarino. Existem vários vídeos a respeito disso, que eu posso deixar os links aqui na descrição desse para você depois dar uma pesquisada. O ludião é um brinquedo interessante que você pode fazer em casa. Você vai precisar de água, uma garrafa PET e alguns pequenos instrumentos. Você pode usar alguns tubinhos, tampas de caneta aqui, por exemplo, o Iberê usou, e massinha de modelar. Então, com alguns poucos equipamentos você pode fazer isso. Por falar nisso, aqui é o Iberê Tenório, do canal Manual do Mundo, totalmente excelente se você quiser aprender muito sobre ciência e sobre outros assuntos muito legais. Algumas pegadinhas que ele faz usando conhecimento científico são sensacionais. E ele tá para publicar um vídeo sobre submarino. Mas voltando aqui à história do ludião, se ele aperta esta garrafa, o nosso querido objeto aqui dentro, ele desce. E na hora que ele reduz a pressão, o objeto sobe para flutuar. Então existe um jogo de física para fazer o ludião subir ou descer. Agora, como será esse jogo? Vem comigo. O experimento do ludião é interessante. Nós vamos pegar aqui a nossa garrafa PET, essa garrafa PET cheia de água, e aqui um tubo de ensaio, ok? Dentro do tubo de ensaio há ar. Concorda comigo? Tem um ar, ele é invisível, mas está ali. A gente vai pegar esse tubo de ensaio com ar e vai virar de cabeça para baixo sobre a água. E vamos depois fechar esse conjunto com uma tampa, deixando o nosso tubo de cabeça para baixo com ar dentro dele. Nosso modelo simplificado de ludião aqui está quase pronto. Os detalhes vão estar aqui nos links para quem quiser ver vídeos que mostram a construção detalhada de um objeto deste. O que vai acontecer? Colocamos agora este tubo com ar vai ser empurrado, vai transbordar água e depois que nós empurrarmos por completo, nós vamos fechar a tampa da garrafa. O caso do ludião é semelhante ao do submarino, mas apresenta uma diferença. O que vai acontecer aqui? Na hora que a gente fechou, o empuxo está maior do que a força-peso. Mas quem vai ser o volume imerso no líquido? Vai ser o volume do ar mais o volume do material do tubo. Isso vai ser o volume de líquido deslocado aqui na hora que a gente introduz o objeto na garrafa. Agora, quando a gente pressiona a garrafa, a gente acaba pressionando também o ar. Na hora que a gente pressiona um ponto da água, pelo princípio de Pascal, este acréscimo de pressão é transmitido a todos os pontos da água, inclusive a esta região aqui, onde está o ar. E o ar vai ser comprimido, reduzindo o volume do ar. Quando a gente pressionou aqui na lateral, comprimimos o ar, esta compressão do ar diminuiu o volume imerso. Porque, veja, na hora que a gente comprimiu, diminuiu o volume do ar. O volume do material do tubo não muda. Se diminuiu o volume do ar, diminuiu esse volume imerso. Vai ser esse pedacinho aqui que está menor do que antes. Qual a consequência? Se o peso é constante, não mudou o peso do ar nem do material do tubo, o empuxo diminuiu. Então, no ludião, ao invés de a gente variar o peso, a gente varia o empuxo. Mas da mesma maneira, a gente consegue fazer este sobe e desce de forma muito parecida com o que acontece no submarino. Então, no submarino, o empuxo é constante e nós variamos o peso interno. Aqui não. Aqui o peso é constante, que é o peso do material do tubo e do ar, mas o empuxo vai variando porque o volume do ar vai se modificando. Este volume do ar se modifica por conta da entrada da água neste tubo.
Será que isso cai no Enem? Já caiu. Já houve uma questão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio cobrando a respeito do Ludião. Bom, nós ficamos por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo num curso feito especialmente para você? Acesse meu site, professordouglasgomes.com. Um forte abraço e até um próximo encontro. A gente se vê.